Queria falar agora sobre carreira. Legal. Você é um notório especialista em educação, à frente hoje da Exame Educação, e acho que uma das suas principais atribuições é pensar sobre carreira, sobre treinamento, sobre o mercado de trabalho e imaginar o que os profissionais do futuro precisam fazer, precisam estudar, precisam se tornar. Eu queria que você compartilhasse a sua visão de carreira no futuro. O futuro já chegou, né? Perfeito. Eu acho que o primeiro grande ponto, quando a gente olha a carreira, e quem está mais no início da carreira olhando a gente, ouvindo, olhando, mas quem também já está com 30, 40, 50 anos, que vai reinventar a carreira em algum momento, acho que o primeiro grande ponto é entender que, como o mundo tem uma velocidade de mudança muito rápida, é muito difícil você pensar o que você pode aprender, dado que você não consegue projetar ou prever o mundo. Então, no mundo não possível de ser previsto, surge a capacidade de aprender a todo momento. E aqui, que o nome em inglês é o Lifelong Learning, né? Surge a ideia da recapacitação, né? Que em inglês é o reskilling, que a ideia central, independente desses nomes, é a gente pensar na autonomia do aprendizado. Ou seja, eu vou aprender o que eu quiser aprender, quando eu quiser aprender, a hora que eu quiser aprender, por que eu quero aprender. Então, de novo, se eu tenho um mundo que é totalmente programado, previsível, eu posso me programar para um aprendizado de longo prazo. Mas a gente vive o contrário. Então, a ideia de aprendizado a qualquer momento, a qualquer hora, sob qualquer circunstância, é o grande processo que eu acho que as pessoas deveriam ter em mente para ajudar a contribuir na sua carreira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é muito relevante, é que hoje o Fórum Econômico Mundial, que é a melhor fonte de estudos para trabalhos do futuro, carreira, etc., ela tem falado muito sobre a quantidade de pessoas que precisam se recapacitar. O mundo tem 8 bilhões de pessoas, provavelmente 4 bilhões de pessoas em idade de trabalho, mas tem as crianças, as pessoas que não estão mais trabalhando. Então, estima-se que 4 bilhões de pessoas precisam se recapacitar, o que é um número dramático. Significa que eu, você e todo mundo que está com a gente precisa se recapacitar. E essa não é uma noção clara. As pessoas acham que, poxa, se eu não sou um ascensorista, né, meu trabalho não vai mais acabar. E se eu não sou um engenheiro de computação quântica, eu não sou a pessoa que tem os novos empregos. Mas o grande ponto não é o saldo dos empregos que deixam de existir, dos empregos que são criados. O grande ponto são essas variações dos empregos que já existem. Então, a transformação está oculta, escondida em todas as cadeiras. Então, você pega um analista financeiro, ele fala, bom, o analista financeiro continua chamando analista financeiro, então acho que a minha carreira não mudou nada. Não, mas mudou. Mudou drasticamente, porque tem muitos conceitos novos, tem uma imersão de tecnologia muito maior. Ou seja, é muito diferente do que era. A cadeira, ela continua existindo, ela não muda, mas as atribuições dessa cadeira é dinâmico, vai mudar, e o que se espera que aquela pessoa naquela cadeira faça, talvez também mude. Perfeito. E aí, a gente tem que pensar muito em tarefas. As tarefas é que passam por um grande processo de transformação. Então, quando a gente pensa as tarefas que a gente faz todo dia, o grande ponto é que uma parte relevante a gente não vai mais fazer. É uma transformação silenciosa e exponencial. Por que ela é silenciosa? Alguns anos atrás, quando a gente recebia um e-mail, a gente ia classificar aquele e-mail como spam ou não spam. Com o passar do tempo, nossos provedores de e-mail aprenderam qual era spam e começaram a naturalmente jogar os e-mails para o spam e a gente não precisa mais fazer isso. Pô, maravilha! Com isso a gente ganhou 1 minuto do nosso dia. 1 minuto não é nada, mas quando você começa a acrescentar isso em várias camadas ao longo do nosso dia, diversos aplicativos, softwares, a empresa e a vida nós usamos diariamente, a gente começa a ganhar um conjunto de minutos e rapidamente 1 hora do dia. Hoje, quando você entra no seu servidor de e-mail, você colocar bom, ele já põe dia.
Tudo ele já veio bem. E ele pergunta, você quer que eu escreva e-mail para você? Você fala, pô, escreve e-mail cumprimentando, agradecendo, dizendo que infelizmente eu não vou poder estar presente. Acabou. Ele já escreve e-mail, aí você põe ampliar, diminuir, etc. Ele já escreve para você, é maravilhoso. Ou seja, você gasta 30 segundos para escrever um e-mail ultra formal de 15 linhas, né? Uma mensagem muito simples. Então, você está ganhando, ou seja, antes a gente ganhava 1 minuto para você não classificar spam, hoje você ganha 15 minutos para escrever um e-mail um pouco mais sofisticado. Então, no fundo está acontecendo tarefas repetitivas e de baixa interação social são tarefas que são gradativamente transferidas para os softwares, né? Particularmente os softwares que contêm inteligência artificial. E quais são as oportunidades que se abrem? Porque o nosso dia começa a ficar mais amplo. Vai ficar mais amplo para a gente fazer o oposto. Tarefas criativas e tarefas de alta interação social. Né? Então, a partir daqui, eu coloco um outro campo aberto sobre o trabalho do amanhã, que é, se eu quero ser relevante no mundo do trabalho, eu preciso fazer coisas que tenham alguma criatividade e que tenham alta interação social. Se eu estiver em outros quadrantes, eu corro o risco de ser menos relevante. Entrando um pouco nesse aspecto, a alta criatividade assusta um pouco, as pessoas não se acham criativas, né? Principalmente no mundo que a gente está falando. Uma pessoa do setor financeiro acha zero criativo, né? Pô, aquele cara da agência, eu tenho um amigo que trabalha na agência de publicidade, ele é muito criativo, né? Isso é um pouco normalmente do parâmetro que a gente tem. Mas a criatividade é simplesmente em achar caminhos diferentes, né? O trabalho do passado, ele era um caminho que, para eu chegar daqui até aquela porta, eu estabelecia uma linha reta e colocava uma série de métricas de performance para saber se daqui eu cheguei até o próximo passo, se eu cheguei no outro, e você vai medindo a performance até chegar lá. Né? Você vê que é um trilho, né, a ser percorrido com métricas para saber o que está acontecendo. Hoje, o trilho não funciona mais, os caminhos são muito mais difíceis, muito menos previsíveis e possíveis de serem programados. Então, para onde você vai? Eu não sei, mas eu vou chegar naquela porta. Né? Mas eu vou ter que circular, eu vou ter que improvisar, eu vou ter que recalcular minha rota. Então, são características, né, diferentes que a gente tem. Então, você vê como o trabalho, quando eu falo de criatividade, eu estou falando em, poxa, eu não posso simplesmente, porque eu tracei uma reta e não deu certo, não ser criativo para criar processos paralelos, para enxergar coisas diferentes. Então, não é criar um iPhone, não é esse nível de criatividade que a gente está falando. A gente está falando de uma criatividade de, no seu negócio, entender caminhos paralelos, flexíveis, né? Que é uma criatividade, certo? Essa é a ideia. E como é que fica a inteligência artificial nisso tudo? A inteligência artificial tem 2 grandes parâmetros, né? Primeiro, antes disso, só para quem nunca, não sei qual a visão das pessoas sobre inteligência artificial, né? Mas muita gente acha que inteligência artificial é um robô, né, dotado de sentimentos negativos que quer exterminar a raça humana. Né? Isso não existe nenhum elemento científico para a gente dizer que isso existe, né, exceto os filmes, né? Mas a grande comunidade científica sobre o tema sabe, né, apesar de grandes figuras internacionais promoverem um pouco, né, dessa possibilidade, sabem que isso não existe. Então, o que é inteligência artificial? Basicamente, ela é a capacidade de predizer alguma coisa, né? De projetar, portanto, alguma coisa vai acontecer. Então, a ideia central é tarefas repetitivas e de baixa interação social, que é o exemplo do e-mail que eu dei, é a cara de uma fórmula matemática. Portanto, se é número, se é dado, se é passível de ser colocado numa fórmula, ou no nome mais bonito, um algoritmo, isso tem cara de inteligência artificial. Então, das tarefas que existem na sua área, se elas são de baixa interação social e se elas são tarefas repetitivas, o seu grande papel é implementar a inteligência artificial para conseguir automatizar e ganhar produtividade, senão você vai ficar para trás. O outro lado é que liderar na inteligência artificial, ela muda completamente o parâmetro. Porque a liderança convencional é uma liderança hierárquica. E aí, a liderança hierárquica, ela parte de que a verdade está no andar de cima. O que é natural por experiência, por mais anos de escolaridade e, principalmente, por ter errado mais do que pessoas mais jovens. Então, é muito interessante, né, a visão de que a pessoa mais experiente, ela é importante. Mas existe uma diferença entre ela ser importante e ela ser a única voz para determinar um caminho. Né?
Quando a gente vai para a inteligência artificial, para essa cultura de dados, essa cultura de IA, a gente tem que tirar esse grande eixo de decisão. Porque no final, quando você estuda dados, quando você trata dados, quando você cria algoritmos, hipóteses a serem testadas para tentar predizer alguma coisa, a resposta não vem do cargo mais alto. A resposta vem dos dados. E isso é muito desconfortante. Porque você cria um grupo de trabalho para tentar predizer alguma coisa. Eu trabalho numa rodovia, eu quero predizer o número de eixos que vai passar nessa rodovia, nesse feriado próximo que vai ter. Quando você junta dados e você começa a ter bases quantitativas fortes, os algoritmos de IA trabalhando, nosso grande ponto é não responder as coisas, mas fazer perguntas. E está aí uma outra quebra de paradigma. Historicamente, o executivo é pago para responder, né? E para acertar. Enquanto que na cultura de dados, a gente é pago para testar, para questionar, né? E para deixar com que os dados nos dê um arcabouço de decisão muito melhor. A gente não precisa decidir tudo que o dado está sugerindo, mas ele traz aí uma base interessante. Então, você vê que é uma mistura, né? De tudo que a gente está falando, né? Inclusive dos dois lados ali, do racional versus a subjetividade, a gente tem que conseguir fazer um grupo que trabalhe em conjunto, fazendo boas questões, passar o poder para o dado decidir. Isso tem impactos muito fortes, como eu estou comentando, né? O poder é um deles, né? O poder dentro da organização, ele é um dos principais elementos destruidores de valor, né? Porque às vezes o poder está na mão das pessoas erradas, que vão ser levadas a tomar decisões erradas também. E eu acho que a cultura de dados ajuda muito a gente, vamos decidir um negócio, então vamos combinar uma coisa, cargo não entra na reunião, todo mundo pode perguntar o que quiser, a gente pode errar, a gente pode fazer hipóteses que não vão ser comprovadas, num âmbito controlado, obviamente, né, para a gente poder crescer e conseguir, né, usar os dados da melhor forma possível. Quanto que você concorda com a afirmação, você não vai perder seu emprego para IA, você vai perder seu emprego para um ser humano que sabe usar IA? Eu acho que eu concordo 100%. A IA ela vai dar um nível de produtividade muito grande. Então vamos separar a IA em duas coisas. Uma coisa é você conseguir entender uma base de dados, né, ou seja, uma arquitetura de dados. Ou seja, de onde vêm os dados de uma empresa, de um setor, de um produto. Como é que eu entendo essa base? Depois, como é que eu consigo organizar essa base de dados para conseguir usar esses dados? A gente chama de higienização dos dados. Seria uma planilha Excel bonitinha, bem feita, né, sem dados em branco, uma planilha onde, se eu colocasse ali uma função matemática ou estatística, ela rodasse. Depois, como é que a partir desses dados eu faço perguntas de negócio para conseguir extrair valor desses dados? Que no começo nada mais é do que uma estatística descritiva, pode evoluir para estatísticas mais sofisticadas, até chegar em modelos preditivos, né, em modelos de aprendizado de máquina, que são muito mais sofisticados. Então, isso é uma IA. Essa é a IA da Amazon, que todo mundo conhece, que está aí há 30 anos, né, fazendo as melhores recomendações de livro. Por exemplo, a recomendação de livro da Amazon é melhor que a minha busca ativa por livros. Eu não consigo achar o que eu quero achar e ela me acha. Me sugere livros, porque eu compro muitos anos livros lá. Eu tenho o mesmo sentido. Então é muito interessante esse pedaço. Outra são pequenas aplicações. Então, são o chat GPT e sua turma, né? Todas as variações disso. As pessoas acham que IA é só isso, né? Quando na verdade IA não é só isso. Isso aqui é uma aplicação, né? Ou seja, houve toda uma facilitação pela evolução computacional para a gente poder ter essas aplicações. Então, o que há 30 anos atrás, quem dominasse macros, VBA, né, no mundo banker, né, mais apresentações maravilhosas em PowerPoint para quem tem outros mundos. Ou seja, os softwares, as aplicações eram outras. E hoje, as aplicações são gigantescas, multifacetadas, e elas trazem uns resultados brilhantes, com uma economia de tempo dramática. Né? Então, o mundo do passado era, ou você sabe o pacote Office, ou você também não tinha muito o que saber, né? E hoje você tem, né, 50 aplicações de IA, tranquilamente você poderia usar no seu dia a dia, onde você ganha muita produtividade para fazer coisas. Então, existe hoje uma primeira visão, que é, eu preciso saber dessas aplicações
para não demorar 40 minutos para fazer uma apresentação dentro de um comitê. Essa apresentação tem que ser instantânea. Né? E eu só consigo aplicar um conteúdo numa aplicação de IA que faz a apresentação se eu souber como ela funciona. E existe um outro lado que é conseguir extrair valor de dados. Então eu acho que um profissional agora que quiser ser relevante, para o lado de aplicações para o dia a dia, é fuçar. Né? Então a gente lá na Exame Educação da São Paulo, a gente tem um negócio que a gente chama de toolbox de IA, que são dezenas de aplicações de IA com descrições. Né? Você colocar lá toolbox exame, você vai achar. E é gratuito, você pode usar e é espetacular. Aí você vai testando e vai aprendendo, eu uso, como qualquer software. Então eu busco lá no exame, toolbox de IA. E aí tem vários aplicativos que são baseados em IA, a descrição, e aí eu posso usar o aplicativo. Aí você baixa o aplicativo e tem dicas lá de como usar, para que serve. Esse serve para apresentação, esse serve para resumos, esse serve para tais coisas. Então tem meio que prós e contras ali de cada um. Maravilhoso. Isso é super prático e com curadoria, o que é muito bom. Por outro lado, que é o negócio de dados, você fala assim, tá bom, quero ser relevante em dados. Então o mais importante, né, é aprender estatística, qualquer coisa de matemática é bom, estatística, econometria, ou seja, termos que são ligados, as pessoas no geral não gostam disso. Né? Todo mundo já fez uma matéria de estatística na vida, não entendeu nada, passou na faculdade e acha que não vai usar isso para nada, mas é uma das matérias mais relevantes hoje, sem sombra de dúvida, de qualquer programa de graduação. Né? Estudo em estatística. E outra coisa importante é aprender algum software para lidar com grandes bases de dados, que o Excel não vai te resolver mais. Então você vai ter que aprender a programar em Python, em R, usar um SQL, onde você consegue tanto armazenar e gerir bases de dados, quanto conseguir fazer tratamentos para criar essas hipóteses. Maravilhoso. Está gostando da discussão? Quer saber mais? Você já visitou o site www.bankersacademy.com.br? Lá tem muita coisa sobre uma carreira no mercado financeiro, como participar dos processos seletivos e sobre as atividades, sobre conhecimento, sobre cases. Confira, esse site pode fazer bastante diferença na sua jornada.